Oi, gente. Essa tecnologia. Oi, Vilminha. Oi, Aline. Oi, Josi. Vou esperar a Bruna entrar para eu chamar ela, gente. Vamos ver se agora vai. Agora eu tô me vendo. Vamos ver se eu consigo ver ela, né? Bruninha, entra aqui. Oi, Vilminha. Tudo bem, meu amor? Oi, Ju. Oi, Aline. Saudade, Aline. Saudade, Vilminha. Vamos entrando, pessoal. Ah lá, Bruna Senô. Vou te chamar, Bruna. Vamos lá. Ah Aê! lá, agora vai. Agora vai! Oh, agora eu tô te vendo, você tá se vendo. Tá todo mundo se vendo. Apaixonada nesse batom vermelho. Ai, obrigada. Minha marca registrada, né? Ah, amo! Ô, Laís, então vamos lá, vamos falar um pouquinho do café com pimenta? Vamos falar do café com pimenta. Primeiramente, quero agradecer ao convite das meninas. Muito obrigada por me convidar para falar sobre esse tema, por participar do projeto, né? Supere-se. Fiquei super feliz de ver vocês se movimentando e ver vocês fazendo lives, né? Pereira Barreto é minha cidade do coração, sou nascida aí, criada aí. E eu sempre tenho muito carinho por todos vocês e por todos os profissionais aí que sempre me acolheram muito bem, confiaram no meu trabalho. Então, muito obrigada. E eu quero agora falar do Café com Pimenta. Café com Pimenta é um projeto de educação e terapia sexual, onde trabalha eu e a Aline, minha sócia, né? Então nós estamos aqui em Araçatuba e minha sócia está em Birigui. E a gente faz esse trabalho, né, de terapia sexual, terapia de casal e educação sexual. Então a gente promove palestras, a gente promove treinamentos para profissionais da saúde, educadores, né, workshops para mulheres, homens e para o público adolescente. A gente só não trabalha com criança diretamente, né? Mas a gente trabalha com profissionais que trabalham com crianças, por exemplo. Sim. E aí Uhum. a gente está aqui nas redes sociais produzindo conteúdo, né? O Café com Pimenta aqui no Instagram. A gente também está no Facebook, mas o Facebook tá meio parado, porque, né? Não é uma rede que está rolando muito, mas aqui no Instagram a gente está super ativas. Então, estamos aí para contribuir para, né, para você que está aqui nos ouvindo. Pode estar. Tá cortando minha cabeça? Tá, vou afastar um pouquinho. Ah, E a ah, gente está aqui para contribuir, tá bom, gente? Laís, mais uma vez, parabéns, viu, pelo seu trabalho. Sou fã. E Obrigada. vamos começar então, Laís? Laís que Vamos. aceitou prontamente o nosso convite, né? Vamos começar então, Laís, esclarecendo, para a gente poder abordar o assunto de uma maneira mais esclarecedora. Fala pra gente um pouquinho, Laís, qual que é a diferença de sexo e sexualidade? Tá, então acho que a gente vai começar muito bem, porque é um mito, né, que se tem por conta da questão da educação sexual, né, muito se falou de ideologia de gênero aí por alguns anos atrás, né, pela introdução da educação sexual na escola, e aí todo mundo, né, ficou todo mundo achando que iam ensinar sobre sexo para as crianças, e aí no fim não é nada disso, tá, gente? Por quê? Porque há uma diferença entre sexo e sexualidade. Então, o sexo, o que é o sexo? O sexo é uma relação sexual. É uma pessoa que se encontra com outra pessoa, que se encontra com os corpos, com consentimento, com vontade, com desejo, com tesão, e ali explora-se o corpo das mais diversas formas, né? Não necessariamente só penetração pênis vagina, tá? Mas tudo que envolve boca, sentidos, emoção, entrega, a gente está falando de sexo. Então isso é sexo. Sexualidade, né? O sexo está dentro da sexualidade, né? Então sexualidade é sentimento, sexualidade é cheiro, é toque, sexualidade é percepção, é olhar, sexualidade faz parte da, né? Tem influência da cultura, da religião,
tem influência da questão social por si só, né? Então a sexualidade fala de papel de gênero, fala de orientação sexual. Então tá vendo que a sexualidade ela é ampla? A gente fala de corpo, de sensações, de sentidos, né? De história. Então a sexualidade ela é ampla. E o sexo entra dentro da sexualidade. Então, pensando que o nosso tema é como, né, como falar sobre sexualidade, quando e como falar sobre sexualidade com as crianças, tá vendo que a gente está envolvendo todo esse aspecto? Sim, com certeza. Né? Então, a gente não está falando só de sexo. A gente está falando... Isso. E Laís, já que a gente está... Vamos falar sobre as crianças, né? Quando que você acha adequado? Existe uma idade, existe um momento para a gente começar a falar com as crianças sobre sexo e sexualidade, Laís? Na verdade, Bruna, eu falo que a gente já fala com as crianças sobre sexualidade antes de dizer, né? Então, quando o bebê nasce, a gente toca esse bebê, a gente conversa com esse bebê, né? A gente estimula esse bebê. Então, esse bebê mama na mama da mãe, né? Então, o pai conversa com essa criança. Essa criança é higienizada, né? Essa criança aprende a sentar, a andar, né? A se comunicar com outras pessoas. Percebe que tudo isso é sexualidade? Porque a gente está falando de contato, de relação, né? De interação. Então, a gente está falando de sexualidade já com a criança sem falar, né? Quando os pais deixam a criança no quarto e fazem sexo. No quarto, né? Deixa a criança no quarto da criança e fazem sexo, né? No quarto deles, fecham a porta, né? Quando a criança vê o pai e a mãe se beijando num selinho, quando a mãe faz um carinho no pai, né? Então, assim, percebe que a gente já está falando sobre sexualidade com essa criança, porque ela está aprendendo o que é relação, o que é toque, o que é corpo, né? Então, a nossa vida é envolvida de sexualidade, né, Laís? Pelo que você está contando aí, né? A sexualidade, ela envolve tudo. Uhum. Então, a gente está o tempo todo falando em sexualidade, vivenciando a sexualidade, né? Então, quando a criança tem desejo, né? O desejo de um brinquedo, ela faz uma birra. A gente está falando de sexualidade, porque a sexualidade, ela está aí também no desejo, na vontade, na expressão, na comunicação. Né? Então, a gente está falando de sexualidade aí. Mas, né? A gente vai começar a introduzir coisas verbais, né? Quando a gente está trocando, por exemplo, um bebê de 1 ano e meio, 2 anos, né, filhinho, né, dando um banho, por exemplo. Olha, filhinho, aqui, né, dando nome às partes. Então, quando a criança é bebê, a gente fala das partes, né? Ai, coloca a mão na cabeça. Ai, coloca a mão no nariz, né? E a gente também pode falar, coloca a mão no pipi, no bumbum. Por quê? Porque o pipi, o bumbum, né, o seio, o mamilo, também faz parte do corpo. E é natural. E é natural. Né? Como a mão, como o braço. Né? Então a gente já está falando de sexualidade, tá vendo? De olhar para isso com naturalidade. Quando a criança começa a ter uma noção de corpo, né, um pouco mais adiante, além, né, depois da fase do bebê, 1 ano e meio, 2 anos, a gente já vai comunicando essa criança de que assim, olha, só a mamãe toca no seu pipi, só a mamãe e o papai que toca, né, no seu bumbum, só a mamãe que toca na sua vagina, percebe? Então a gente está ensinando sobre sexualidade para ela e sobre proteção também, inclusive, né? Então tá vendo? Isso também é sexualidade. Então quando a gente não fala... A gente pode, Laís, colocar uns nomes mais delicados na vagina, assim, para as menininhas? Olha, eu enquanto terapeuta sexual e sexóloga, né, eu falo que a gente precisa ensinar o que é. O nome certo. O nome certo. Porque quando você fala do braço, você dá outro nome? Não. Da cabeça? Laís, tem um monte de nome para vagina e pênis. Você já reparou nisso? Ixi, muito, 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 muito. Tem, não tem? O tabu já começa aí, tá vendo? Porque não se pode falar o nome. É pipi, é pepeca, laricinha, é caixinha. Então, assim, é óbvio que a gente... Laricinha tá na moda agora, né? Laricinha, nossa, Laricinha tá na moda, né? Mas, assim, a gente não vai entrar nesse aspecto de como cada pai, cada mãe vai educar. Isso. Mas eu trago a orientação e o esclarecimento de que é importante a gente tirar esse tabu,
né? A vagina é uma vagina. E o pênis é um pênis. E tá tudo bem. E o bumbum é um bumbum. Entendeu? É a nádega. Então tá tudo certo, né? A gente não vai induzir a nada. Porque a cabeça é a cabeça, o braço e as mãos são as mãos. E a vagina é a Isso. vagina e o pipi é o pipi. Uhum. Né? Assim, sabe, Laís, eu sempre falo que o sexo, a sexualidade é linda, é bonito, é bom, faz parte do nosso dia a dia, de tudo, né? As pessoas, às vezes, que colocam ela de uma maneira punidora, que colocam ela de uma maneira perigosa, que coloca... Claro que tem tudo isso, mas assim, que coloca ela de uma outra maneira, né? Que criam outra visão dessa sexualidade, do sexo, enfim, né? Mas é bonito, faz parte da nossa vida, e é bom, né? Sim, é uma coisa boa. Então, assim, olha como que é importante a gente lidar com essa criança e ensinar para ela que o corpo dela, né, que a vagina, que o pênis é uma coisa natural, para ela ir entrando em contato com esse corpo, de que é natural e que quando ela crescer, ela também vai enxergar a sua vulva e o seu pênis como natural, né? Então, a gente vê muitas adolescentes, né, que não conhecem o próprio corpo, então não conhecem os lábios, os lábios de fora, os lábios de dentro, nunca olhou para a vagina, por quê? Porque é um tabu, porque fecha, né, tem que fechar a perna, não pode olhar, não pode pôr a mão. Gente, a gente fala que não pode pôr a mão no braço, a gente fala que não pode pôr a mão, né, no pescoço, na cabeça. Por que a gente não pode olhar essa vulva, que é parte do nosso corpo e que, inclusive, quando a criança for adulta, quando ela, né, tiver os órgãos dela desenvolvidos e o corpo dela, né, na idade certa, vai liberar hormônios para que ela busque esse prazer sexual, ela tenha uma liberdade com esse corpo, ela tenha uma relação boa com esse corpo. Então, a criança que é ensinada sobre vulva e pênis, ela só está sendo ensinada que uma vulva é uma vulva e que um pênis é um pênis. Ela não vai buscar. É uma questão de felicidade com o próprio corpo, né, Laís? De autoestima, de prazer, né? Já envolve desde essa idade, Laís? Desde essa idade. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é sensorial. Então, a gente está falando, né, de visão, de cheiro, né, da boca, do ouvido e do tato. Então, a sexualidade, ela tá aí também. Então, quando eu consigo ensinar essa criança que ela pode sentir prazer em qualquer parte do corpo, isso é natural. Então, se ela pode sentir prazer, cosquinha na barriga, ela pode sentir cosquinha também na vulva. E que isso não quer dizer nada. Até porque ela vai sentir cosquinha na vulva e daqui a pouco ela vai sair para brincar, entendeu? Ela vai esquecer, assim como ela esquece. Foi isso que eu te falei, né? Às vezes o misticismo, aquela coisa que não é legal, tá mais no adulto, né? De colocar, de punir. Principalmente a menininha tem que sentar de perninha fechada. O menininho não. O menininho, de repente, né? Eu assisti a sua live passada, adorei o tema, parabéns. Foi muito legal. Eu acho que até encaminhei para algumas pessoas que eu achei importante, que falam muito sobre isso, né? E eu acho que esse tabu a gente precisa passar, esse seu jeito leve de passar isso é muito legal, é muito importante isso, né? Sim. Mas e fala pra mim uma coisa, e quando as crianças elas começam a descobrir, de repente, um pouco além, né? Essa questão da sexualidade, essa questão dos órgãos genitais deles, como que a gente pode estar lidando com isso, com as crianças? Então, Bruna, essa fase, né, de descoberta do órgão genital é justamente entre, né, 1 ano, 2 anos, que eles começam a sentir ali que, né, quando eles são bebês, eles tocam, mas é uma coisa involuntária. Quando eles crescem mais um pouquinho, eles sentem o prazer do toque. Entendeu? O prazer do toque. Então, com a sua barriguinha, sinto prazer. Toquei no pipi, tem prazer, entendeu? É gostosinho, mas não é o prazer do adulto. Ninguém tem pensamentos em relação a isso, é só cosquinha gostosa, né, Laís? É só cosquinha, porque é um prazer do corpo, entendeu? E aí, a gente... Aline, melhorou meu som, Aline? Responde aí pra mim. Mas então, Laís, é só o prazer da cosquinha boa, não é? Isso, exatamente. E aí, a gente vai falar o quê, né? Olha, filho, né? Esse aqui é o seu pipi é de fazer xixi,
né? A gente vai ensinando essa questão, né, biológica, a gente vai ensinando essa questão, né, ó, é de fazer xixi, ninguém toca, só o papai, só a mamãe, né? Já previne o abuso sexual aí, né? Já ensina essa questão de pertencimento, de privado, né? Então, assim, olha, filho, a gente põe cueca para esconder, então isso aqui não é para mostrar para ninguém. Percebe que a gente vai introduzindo isso aos poucos. E lá com uns 3, 4 anos, eles já vão despertar aquela curiosidade que é assim, tipo, opa, eu tenho um pipi e minha irmãzinha tem uma pepeca, né? Eu tenho um pênis e minha irmã tem uma vagina. Qual que é a diferença? E aí surgem as perguntas. Entendeu? Então, assim, o que eu sempre falo? Laís, deixa eu te perguntar uma coisa. E a questão do banho com o pai e com a mãe? Porque também na hora do banho surgem perguntas. Exatamente. A gente pode aproveitar essas perguntas para já ensinar sobre sexualidade. Tá vendo que é uma coisa muito mais natural do que a gente pensa? Mas e você concorda, Laís, com esse banho junto com a criança? O que você fala para mim disso? Olha, enquanto psicóloga, enquanto sexóloga, eu acho que isso é natural, né? Eu acho que o banho, o corpo, né, é natural. É um corpo nu, entendeu? Não tem mito, não tem o que esconder. Eu vou ter que andar, Laís, vou ter que pegar meu fone, viu? Ah, tá bom, amor, pode ir lá. Pode ir lá. Mas então você acha isso legal, não tem o que esconder. Mas cada família, dizendo novamente, cada família, de acordo com aquilo que aprendeu, com aquilo que acha que é certo, vai fazer. Então não digo que é errado não tomar banho com o filho, ou que é errado tomar banho com o filho. Não. Né? Enquanto sexóloga, eu avalio, o meu olhar é que o nu, ele é natural. Entendeu? Uhum. O nu é natural. Então, assim, não há o que se esconder. Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha. O nu é o nu, é um corpo nu, entendeu? É importante a gente ensinar para essa criança que fora de casa, na escola, com outras pessoas, a gente não mostra. Entendi. É a questão, né, Laís? Assim, cada família tem o seu estilo, né? Não existe certo ou errado quando se trata desse assunto. Sendo feito com carinho, sendo feito com conhecimento, né? Não existe o certo e o errado. Ah, até tal idade pode tomar banho com o filho, depois não pode mais. Até tal idade. Então, não existe isso, o certo ou errado. A questão é da família e ser feito de uma forma carinhosa, e ser feita de uma forma educativa, né? Vamos sem pensar tabu, por esse sentido. Né? Isso. Sem colocar tabu. Então, assim, se a sua família, se vocês têm conforto em tomar banho com a sua criança, tome banho com a sua criança. E a hora que ela perguntar, mamãe, por que você tem vagina e o papai tem pênis? Porque meninos têm pênis e meninas têm vagina. Acabou. Você vai responder aquilo que a criança perguntou. Entendeu? Isso. Não ir além do que ela perguntou, não é? Esse é o segredo. De tratar qualquer assunto. Esse é o segredo. Uhum. Você vai perguntar aquilo que ela perguntou. Você vai responder aquilo que ela perguntou. Uhum. Exatamente. Mamãe, por que o papai tem pipi e você tem vagina? Porque homens têm pênis e mulher tem vagina. Acabou. Ótimo, tá respondido. Tá respondido. Até a próxima. Porque assim, Laís, como é que eu vou aprofundar? Até a próxima. Essa óbvio. Foi boa, até a próxima. Porque terão muitas, Porque vai ter a próxima, né, Laís? Se vai. Terão muitas, Bruna, muitas perguntas. Você tá aí. E tomara que tenha a próxima. E tomara que tenha a próxima, Laís. Eu desejo muito que tenha muitas próximas, né? Porque a criança tem que ter liberdade, né? Pra perguntar para os pais. Sim, a criança precisa ter essa liberdade. Eu acredito ser muito importante isso, né? E me fala uma coisa, Laís. E quando você pega... Do nada, as crianças mexendo lá no pipi, na vagina, sentando mais, dando aquela esfregada na almofada a mais, que a menina vai lá no sofá e dá aquela esfregadinha. Você já falou da cosquinha, né, Laís? Que ela existe. Uhum, ela existe. Ela existe. E cosquinha geralmente não é tão ruim. Não, não é ruim, é bom. Não é ruim, é bom, não é, Laís? É bom, então assim...
E Essas como que a gente situações, faz com essa automanipulação? Como lidar com isso, Laís? primeiramente, né, não demonstrar espanto, reação neutra. Reação neutra, tá? Primeira coisa. Então, seu filho tem lá 2, 3 anos, tá se estimulando, né? Pegou o pipi depois do banheiro, fica esticando, pipi, estique, né? Puxa, vai, dá aquela agonia, né? Eu tenho sobrinho, então eu já sei, eu sei o que é isso. Né? Eles pegam o pipi, estique, coce, não sei o quê. Então, assim, E não mostrar lava, e espanto. lava, e lava, não tem fim de lavar. Não, O pipi é a coisa, parte mais imunda, porque lava, 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 lava sem fim. não para nunca de passar sabão e Para passar água, e nunca de passa, lavar. lava pra sempre. Então, É. assim, é o momento dele, é o corpo dele, tá sentindo, é gostoso, né? Então, assim, o que a gente vai pensar? Primeira coisa, não mostrar espanto. E segunda coisa, distrair a criança. Distrai a criança. Filho, pega não sei o que aqui. Filho, vamos sair do banheiro. Entendeu? Então, assim, o que eu tô dizendo? Né? Que você não vai lá ficar sentado esperando o seu filho, entendeu? Fica lá, né? Tipo, se manipulando, mas também não vai falar, tira a mão daí, é feio, é pecado, não pode. Não, você fez isso, você vai estimular ele fazer mais, porque tudo que é proibido é mais gostoso. Então você vai estimular a Uhum. criança a fazer mais, tá? Porque quando você traz esse Sim. tabu, você traz esse mito, você estimula a criança a fazer mais, assim, qualquer idade, com qualquer coisa, e você vai gerar um trauma, né? Não um trauma, né? Mas uma impressão ruim do corpo dela. Ah, Uhum. por que não pode? Uma Né? impressão ruim de uma coisa boa que ela tá sentindo, né? Exato. Tá vendo a confusão que você pode provocar na criança? Uhum. Você fala que É é feio, ruim você fala sentir que não coisa pode, boa, mamãe, né? É uma e aí confusão você mesmo. faz uma confusão. Então, assim, primeira coisa, não mostra reação, trata com naturalidade, né? E distrai a criança daquela situação, né? Outra Uhum. coisa, Laís, eu percebo que minha criança está fazendo isso muito. Muito, né? Então ela está fazendo. Quando chega a visita em casa, ela faz quando vai na escolinha. Então chama essa criança para conversar. Filho, olha, a mamãe percebeu que você fica pegando no seu pipi muitas vezes. Né? O que está acontecendo? Tá coçando? Não, mamãe, Uhum. não tá coçando, né? Ah, então o que é? É gostosinho relar aí? Ah, mãe, é gostosinho. A criança vai falar, aham, é, ou não é, né? Aham. Aham. Então, ó, vamos combinar o seguinte, você só vai fazer isso na hora do banho. Você, entendeu? Então você vai ensinando a criança o que é privado e o que é público. Quando não tiver num lugar que todo mundo veja, né, filho? Né? Isso. Então, Uhum. assim, no seu banho aqui em casa. Né? Então, se você quiser fazer isso, você faz no banho aqui em casa, você faz no seu quarto. Então, você já está Isso. ensinando a criança o que é público, o que é privado, o que eu compartilho e o que é só meu. Uhum. Então, você não está estimulando Laís, a masturbação, porque não é masturbação para começar. Isso aí é sim. automanipulação. Mas e também você não está privando ele de uma futura masturbação. Será que seria isso ou não? Isso, exatamente. Na verdade, nem é de uma futura masturbação, mas no sentido assim, de uma relação saudável com o próprio órgão genital. De um De um autoconhecimento. autoconhecimento, de uma Uhum. autoestimulação. Então você tá falando para Isso. ele, ó, isso é seu, é o teu momento, tá tudo certo. Uhum. Né? Então, assim, Legal. então quando você tá fazendo carinho na cabeça, não é gostoso no cafuné? Então você faz. Mas você não vai fazer cafuné em todo lugar o tempo todo. Isso, com certeza. Não tem aquela criança que tem aquela mania de ficar colocando no Uhum. nariz? E vai, fecha o olhinho e fica. Você não vai. Entendeu? A criança não vai fazer isso em todo lugar. Até Você porque fala, é o nosso papel ensinar filho. Não é legal na frente de todo mundo, né? Uma coisinha mais sua. Você, né? As pessoas precisam de um espaço para isso, né? então tá vendo? Legal, Você Laís. Nossa, ensina Laís, isso. que maravilha, Laís. É tão importante a gente escutar isso. Olha, eu falo, né, como psicóloga, como mãe também, né? As minhas amigas durante a semana me perguntaram muito sobre essa live, né? E eu acho muito importante, porque é algo que, de repente, Laís, a gente não traz de agora esse tabu de falar sobre sexo, sobre sexualidade.
A gente traz desde quando a nossa família tinha lá um beijo. Sai da sala que você não pode assistir o beijo. Né? Exatamente. Uma pegação, uma calcinha, um sutiã. Sai da sala, filha, isso não pode, fecha o olho. Né? Então, isso vem de gerações. Né? A gente sabe que o sexo está ligado muito, né? A sexualidade está ligada muito a essa questão de gerações, né, Laís? Sim, sim. Esse tabu vem de geração em geração. Eu acho que é nosso papel, enquanto detentores de conhecimento, né, que tem acesso ao conhecimento, já que as gerações anteriores não tiveram, nossos pais, os nossos avós não tiveram, a gente usar essa informação, esse conhecimento ao nosso favor. Porque o conhecimento liberta. Né? Então a gente sai desse lugar de repetir tabu e vai para o lugar do conhecimento, que estimula o autoconhecimento também. Eu queria falar uma coisa importante também sobre a autoestimulação, Bruna, que é quando a gente deve se preocupar. Legal, importante. Geralmente, a autoestimulação que gera um comportamento compulsivo, tá? Então, quando a criança começa a gerar uma compulsão pela automanipulação, que ela faz isso quando ela acorda no almoço, na escola, com os amiguinhos, em casa, na rua. Isso é um comportamento compulsivo. O que está acontecendo? Ela está com algum problema e ela está descarregando a atenção dela, colocando a energia dela nisso. Ela pode fazer isso com qualquer outra coisa. Né? Sim. Mas às vezes ela escolheu escolheu isso. Isso, exatamente. Ela poderia então, assim, ser agressiva, ela poderia comer muito, enfim, pois ela escolheu a automanipulação. Exatamente. Então, quando isso começa a acontecer, é porque tem alguma coisa desajustada, alguma coisa acontecendo emocionalmente falando, ou no ambiente dessa criança, né? Então pode ser muita tensão, muita briga, né? Enfim, coisas na escola, ou ela está tendo acesso a coisas que ela não pode ter acesso. Então, hoje a geração das crianças tem acesso a celular. E às vezes eles pegam algum vídeo, alguma foto, entendeu? Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa olhar esse contexto. Ver o que está acontecendo nessa família e com essa criança, para a gente entender por que ela está usando a automanipulação como uma válvula de escape, de tensão e de prazer, entendeu? Porque o que é importante? A Vilma colocou ali, é uma válvula de escape, verdade. Exatamente. Né? Muitas vezes é isso que acontece. Porque a criança saudável, Bruna, ela vai ter prazer em vários aspectos. Ela tem prazer no corpo, no brincar, com a família, na escola, tem prazer em várias coisas. Então, quando ela começa com essa compulsão na automanipulação, é porque ela está canalizando a energia nela só nisso. E aí Laís, é um problema. A gente tem que pensar, né? Todos os extremos não são bons. Isso, exatamente. Extremos não são bons. Então, a gente tem que observar isso nas crianças. Né? Exatamente. Partiu para a extremidade, partiu para o exagero, a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso. Né? Sim. Agora, Laís, vamos lá para aquela pergunta que não quer calar e que todas as crianças se atrevem a fazer. Mamãe, da onde eu vim? Como que eu fui feita, mamãe? Como eu fui parar na sua barriga? Como eu fui parar na sua barriga, mamãe? Como que eu saí daí? Como que eu parei aí? O que a gente responde, Laís? Olha, eu sempre falo, né, que essa pergunta é uma pergunta tão natural e ao mesmo tempo tão cabeluda para os adultos. E na verdade é uma pergunta linda, né? Quem que não quer saber? Não é? Como que eu fui gerado? Entendeu? Como é? Então, assim, essas perguntas, elas vão vindo... Ai, ai, ai. Pior é como eu saí. Né? Né? E aí, ó, o que a gente vai pensar, né? Que essa pergunta, ela vai ser gradual, tá? Então, a criança vai perguntar com 3 aninhos, ela vai perguntar, mamãe, como é que foi parar na sua barriga? Porque, né, que ver foto, olha, a mamãe estava grávida de você. Como é que eu fui parar aí? De um irmãozinho, né? Isso, geralmente também aguça muito a curiosidade da criança. Filho, o papai tem uma sementinha e ele plantou a sementinha na mamãe. Acabou. Acabou. O papai tem uma sementinha e ele plantou uma sementinha na mamãe. Entendeu? Ela tem o quê? 2, 3 anos? Ela não precisa de mais informação.
Se ela perguntar, próxima pergunta, ó, vamos avançar os processos. 4 anos, 5 anos. Mamãe, como é que o papai plantou a sementinha em você? Não engoliu, não veio da cegonha, entendeu? Nada disso, gente, pelo amor de Deus, não foi o repolho, não foi nada, entendeu? O papai carrega uma sementinha, o papai tem um pênis e carrega uma sementinha no saquinho, igual, se for menino, né? Igual você tem. A mamãe também carrega uma sementinha que fica lá na barriga da mamãe, né? No útero da mamãe. Quando a mamãe e o papai namoram, o papai vai lá e coloca o pênis dentro da vagina da mamãe e implanta a sementinha. Acabou. O que a gente está falando? De um pênis que entra numa vagina e que planta a sementinha. Ó, a gente tá falando, tá vendo como é importante lá atrás já falar do pênis e já falar da vulva, da vagina? Claro. Porque quando chegar na idade que eles vão perguntar, você vai falar. Entendeu? Ai, Aline, ai, que difícil. Por que é difícil, preciso. Aline? Fala pra gente, por que é Conta difícil? aí, Compartilha. Aline, por que é difícil? Compartilha aí, escreve aí um textinho contando. Na verdade, Laís, eles perguntam, até porque eles tomam banho juntos, porque vê na barriga, enfim, né? 4 anos, então, eu já vi criança perguntando um pouquinho a mais, ainda bem, né? Foi sorteada. Sim, sim, então assim, é uma média, né? Porque eu falo assim, depende do estímulo dessa criança e de onde ela convive. Tem crianças que vão perguntar especificamente nessa forma com 6, 8 anos. Isso, a mamãe já é mais sortuda, então, né, Laís? Teve um tempo para se preparar. Né? Ou não, né? Laís, agora me fala, você deixou bem claro de que a gente tem que ser bem verdadeiro com os nossos filhos, com as nossas crianças, enfim. Eu percebi, assim, todo o tempo que você em nenhum momento desviou o assunto, ou mentiu, ou inventou uma historinha em cima daquilo, né? Quando a criança ela vem perguntar essas coisas, como tem que ser a nossa reação? Você tem falado bastante nisso, mas eu quero enfatizar isso. A gente pode ignorar, a gente pode mudar de assunto, né? Porque, Laís, tem uma pergunta que também fizeram, né, durante essa semana. A questão que nós estamos enfrentando hoje, né? Que mulheres beijam mulheres e homens beijam homens, né? E as nossas crianças têm perguntado isso, né? É uma dúvida de todo mundo. O que você fala quando o seu filho fala, mamãe, mas o menino ali namora com outro menino? Pode? É assim? Fala um pouquinho pra gente, Laís, desse jeito bem verdadeiro que você está ensinando a gente a colocar as coisas para as crianças. Eu sempre, quando a gente faz essa pergunta em relação à questão dos homossexuais, né? Eu sempre volto para a questão do heterossexual. Quando o seu filho pergunta, mãe, por que a menina tá beijando o menino? A gente fala o que para ele? Porque eles são namorados, porque se gostam. É a mesma coisa, entendeu? Uhum. Não tem diferença. Né? Então, assim, por que um menino beija uma menina? Porque eles se gostam, né? Porque eles se gostam, porque eles são namorados, porque eles estão juntos. Uhum. E o menino com o menino? Também, porque eles se gostam, porque eles são namorados. E menina com menina? Porque elas se gostam e porque elas são namorados. Elas são namoradas, né? Então, assim, pode, mãe? Pode, filho. Só quando for adulto. Tá vendo? Sim. Sempre, a gente sempre vai falar, né? A gente deu uma conotação, né, em relação ao sexo, por exemplo, né? Então, quando eu falei, né, lá com 6, 7 anos, a criança vai lá e pergunta como é que eu fui parar na barriga né? Como é que o papai colocou a semente na barriga da mamãe? Você vai falar, né, que o papai tem uma semente, que tem um pênis, que o pênis entra na vagina e junta com a semente da mamãe e vira uma criança, certo? Certo. Então, quando a gente está falando, né, dessa questão e de qualquer outra questão, a gente vai enfatizar, filho, mas só os adultos fazem isso. Só os adultos fazem isso. Então, por que o menino beija o menino? Pode, mãe? Pode, filho, mas só quando for adulto. Adulto.
Legal, Laís. Porque a criança os pais têm medo da criança sair beijando na escola, entendeu? Não vai beijar na escola. Sabe o que você deixou de uma maneira muito legal? Que a gente fala a verdade de uma maneira simples. Isso. E tirando as dúvidas dos nossos filhos. Isso. Né? E permitindo com que eles sempre cheguem até nós para que as dúvidas sejam tiradas com pessoas da confiança deles. Né, Principalmente. Laís? Principalmente. Laís, porque é muito importante. E olha, teve uma pergunta também. Gente, alguém pode depois aí falar? Eu não sei quanto tempo de live a gente tem ainda aí, Laís. Se você que entrou, tô meio perdida. É verdade. A gente tem, acho que, uns 20 minutos ainda. Ah, legal. Então tá ótimo. Como preservar, Laís, a intimidade dos pais em relação a essas crianças? Isso é muito importante, Bruna, porque assim, Sim, eu acho importantíssimo, Laís. A gente fala sobre abuso sexual, né, violência sexual, e muitos pais, né, por uma questão de facilidade e tudo mais, geralmente traz a criança para dentro do quarto. Arrumando meu cabelo, viu, Laís? Pode arrumar, minha querida, fica maravilhosa. Mantenha-se maravilhosa. Traz a criança para dentro do quarto, tá tudo certo, entendeu? Não tem problema algum. Desde que quando você for fazer sexo com o teu parceiro, com a tua parceira, você saia do quarto. Entendeu? Então a criança tá no quarto? Tá bom, deixa a criança lá no quarto. Vai pro quarto dela, vai pra sala, vai pra cozinha, vai pro banheiro. Mas não façam sexo com a criança no quarto. Ah, mas ele não tá pensa dormindo. Que eles estão dormindo. Não, eles enganam, né, Laís? Mas é bebê, não importa. Ela tá ouvindo sons que não é pra idade dela. Ela já, se dentro do ventre da barriga, a gente tem pesquisas que as crianças, né, absorvem o mundo externo, você imagina no mundo, depois que elas nascem. Entendeu? Então assim, não façam sexo no mesmo ambiente que seu filho, tá? Seu filho tá dormindo, deixa ele dormir e vai para outro cômodo. Entendeu? Por quê? Porque não importa se é bebê, não importa se tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não importa. A tua privacidade é a tua privacidade. Você não vai se sentir à vontade sabendo que a criança tá lá. E a criança também pode acordar no meio da noite, pode ver uma cena que não é propícia para ela. Isso pode gerar um trauma. E isso não é legal. Sim. Olha lá, a Nath disse que teve uma tia, uma irmã legal, toda a família, que ensinou sexualidade de uma forma muito sutil. E foi importante na vida dela, com certeza. Laís, fala só uma coisinha pra mim aí. Beijo, meu marido tá indo viajar, tô dando um beijinho nele. Beijo, vai. Dá beijo. Pode, né, Laís? Pode. Deixa eu te perguntar. Você comentou algo que a gente tem que dar uma relevância, porque tem algumas... na gravidez, é tranquilo ter relação sexual com o parceiro, tá? É importante colocar isso. Não que não possa. As crianças sentem, desde uma mãe nervosa, desde uma mãe triste, desde uma família harmoniosa, ela sente isso na barriga, né? Mas podemos fazer sexo normal durante toda a gravidez. Inclusive, por quê? Porque o sexo é algo bom na gravidez. A criança está dentro do útero, ela está protegida, ela é uma com a mãe. Então, o que a mãe sente, ela sente. Então, se a mãe sente prazer, vai ser bom para ela. Porque vai liberar hormônios bons, a mãe vai relaxar, vai ser uma troca de intimidade com o pai. Então, isso é bom. Então, na barriga tá ok, fora da barriga que não tá ok. E pra gente finalizar, Laís, que eu gostaria assim, de um resumo de tudo que você falou, Laís, de uma maneira tão deliciosa, como sempre, né? Você sabe que eu adoro conversar com você, porque você fala dessa maneira gostosa, de uma coisa boa, né? Fala pra gente, Laís, um pouquinho da importância dessa relação, não só da educação sexual, porque a gente sabe que a educação sexual ela existe na escola, ela existe em programas da prefeitura, ela existe, ela está aí. Mas me fala, Laís, um pouquinho mais dessa importância, dessa relação com pessoas da nossa confiança, de ensinarmos essa relação para as crianças, de pessoas com que eles confiem, né? Qual que é a importância
da educação sexual na vida dos nossos filhos, né, das nossas crianças hoje em dia. Educação sexual que eu digo de forma geral, não só na escola, mas também dentro de casa, no ambiente em que ele tem segurança. Sim. Na escola ele tem, mas dentro de casa também. Fala um pouquinho mais sobre isso. A educação sexual, ela é primordial, porque a gente está falando do quê? Da sexualidade, a gente não está falando de sexo, né? Então a gente está falando da sexualidade, de tudo que isso abrange. Quando a gente fala de educação sexual para as pessoas para a criança, né? E a gente está falando de segurança, né? A gente está falando de uma informação de verdade para que essa criança consiga, inclusive, se relacionar muito bem consigo mesmo e bem com o próximo. Saber respeitar os próprios limites e saber respeitar o limite do próximo. O quanto ela pode tocar e o quanto ela pode tocar ou não o corpinho do amigo. Até onde ela pode, entendeu? Percebe que a gente está falando da criança, a gente está falando da criança em relação. E mais do que isso, né? Em quem ela pode confiar para tocar o corpo dela. Né? Então eu vejo muitos pais, quando a criança chega num lugar desconhecido, abraça o titio, abraça a titia. Se a criança não quer abraçar, que ela não abrace. Porque você está ensinando para ela sobre consentimento, sobre intimidade. Você está ensinando para ela que é um processo se relacionar. Então não vai sair abraçando qualquer pessoa. Então, se ela quiser abraçar, ela abraça. Se ela quiser abraçar, ela não abraça. Ah, dá um beijo na tia, dá um beijo no tio. É conhecido? Tem intimidade? Né? Então, assim, para você... E é engraçado que quando você tem intimidade com a criança, você não precisa pedir beijo para ela. Ela mesma te dá. Entendeu? Criança muito espontânea, né? Exatamente. Então, assim, o que é muito importante isso, Bruna, quando a gente fala sobre educação sexual, quando a gente fala sobre sexualidade com nossas crianças, de forma clara, né, objetiva e verdadeira, a gente está protegendo as nossas crianças. Porque não vai ter um vizinho que vai manipular ela e ela não vai te contar. Não vai ter um tio que vai mexer com ela de uma forma que não é legal e ela não vai te contar, ela vai te contar. Né? Então, assim, tem esse caso dessa menina de 10 anos que sofreu abuso e muita gente está julgando a mãe, julgando os pais, a família. Gente, abuso sexual, ele é muito mais... Acontece muito mais do que a gente imagina. Eu recebo pacientes, inclusive, na clínica, que nem sabiam que tinha sofrido abuso sexual, que aquilo que ela estava me contando era abuso sexual. Depois né, que ela contou para mim, que eu falei, não, isso... Você percebeu que isso foi um abuso? Não, é um abuso isso? Eu falei, sim, é um abuso sexual. Então, assim, olha como é importante a gente educar as nossas crianças para elas confiarem na gente, para contar sobre quem toca elas. Né? E quem toca elas. O que incomoda, né, Laís? O que incomoda a criança? O que você falou, de repente ela não sabe que aquilo é um abuso sexual, mas incomodou ela de uma maneira, né, que ela pode vir e contar. Isso é importante. Trouxe, né? Constrangimento, né? Trouxe constrangimento, né? Trouxe a dor, né? Incômodo. Ela tem que te contar, então ela só vai te contar se você for verdadeira, se você for aberta com ela, se ela puder confiar em você. E é muito importante uma coisa, Bruna. Quando a gente mente para as crianças não confiam na gente. E é legal, Laís, a gente colocar também que às vezes nós, como mães, tá? Vou me colocar aqui como mãe. Quando os meus filhos vêm me perguntar alguma coisa, né? Sobre sexualidade, sobre sexo, eles já sabem alguma coisa sobre aquilo. Eles querem, de repente, só confirmar. Principalmente, assim, na idade de 10, 11, 12 anos. Eles querem só confirmar com você. Eles querem escutar de alguém que eles confiam. Mas, na verdade, muitas coisas eles já sabem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E é uma estratégia, tá? Toda vez que uma criança te perguntar alguma coisa muito descabida, muito fora da idade dela ali, a primeira coisa que a gente vai falar é, meu amor, onde você aprendeu isso? Claro, é. Quem que te falou isso? E muitas vezes o que acontece? As mães vão lá e brigam. Moleque, você tá falando isso! Exatamente. Onde você viu isso? Né? A gente pega e chama a atenção antes de saber. Né? É igual as músicas que tem escutado hoje, uns funk horrorosos, umas coisas terrível, horrível. Né? Escuta aqui, vem cá. Né?
Você sabe o que significa? Você está entendendo a letra? Você está sabendo o que você está cantando? Porque de repente a gente só fala, não pode escutar, é feio. Mas por que é feio, né, Laís? Isso. A Né? criança, gente, a criança, ela não aprende porque você diz que é certo e errado para ela. Ela aprende porque ela compreende. É verdade. Se ela compreender, ela assimila. Se ela não compreender, ela vai virar um robô repetindo alguma coisa. Entendeu? Então, assim, toda vez que uma criança fizer uma pergunta descabida, ou uma pergunta que não equivale à idade dela, pergunta onde ela aprendeu isso, onde ela viu isso. E nisso, você vai estar, inclusive, protegendo o teu filho, porque ele pode estar tendo acesso à pornografia na escola, ele pode estar tendo acesso a um adulto que está mostrando alguma coisa, ou estimulando ele de uma forma que não é para ele, que não é carinhosa, mas que é um abuso, entendeu? E muitas vezes, Uhum. nessa de a criança perguntar alguma coisa assim, a gente reprimir, a gente está deixando de proteger as nossas crianças. Com certeza. Laís, você deixou uma mensagem assim muito linda, né? Eu vou resumir a mensagem linda que você deixou ao meu ver. Que Tá. o sexo e a sexualidade faz parte da nossa vida da maneira mais natural que a gente possa imaginar, né? Todos os dias, Sim, todos os dias. né? Todos os dias. Então, assim, foi essa mensagem que eu acredito que você conseguiu passar de uma forma bem delicada, bem gostosa de ouvir, né? Sim, faz parte da nossa vida, a gente precisa falar sobre isso é importante, isso é bom, né? Isso vai fazer com que as nossas crianças cresçam até mais saudáveis, emocionalmente falando, Muito tá? mais saudáveis. Né? O sexo, assim, quando existe a sexualidade na vida da pessoa, quando o sexo existe na vida da pessoa, a gente pode ter certeza que ela é mais saudável emocionalmente, né? Então, é Então, muito um adulto, importante uma essa sua criança fala, saudável Laís. vai ser um adulto saudável. Né? Uma Sim, com criança com certeza. acesso à informação, ao conhecimento, vai ser um adulto saudável. Então, assim, a gente vai criar crianças que sabem se olhar e se conhecerem e prezam pelo prazer na vida de forma saudável e vai ensinar crianças também a não invadir o espaço do outro, né? A não tirar prazer, ter prazer no desconforto do outro, no constrangimento do Uhum, outro, entendeu? Então, com isso, certeza, olha aí. é um Né? monte de coisa envolvida, né? A gente ficaria aqui horas conversando. Horas, Laís, então. Ô, Laís, eu quero muito te agradecer, te parabenizar, falar que realmente ficamos horas conversando, com certeza, né? E te agradecer mais uma vez por ter participado com tanto carinho do nosso projeto. Eu que agradeço. Parabéns. Deixa eu te falar uma coisinha. Você vai Hum. ter que chamar a Laís. Você vai ter que chamar a Aline Ah, tá, pro para fazer sorteio. o sorteio. Olha lá, ó, Tá. queremos mais. Aí, Ai, que Laís, ó, linda! eu fiquei sabendo, Laís, Maravilhosa! que você adora fazer live. Eu tô amando Adoro! esse negócio também. Então a gente pode bater uns papos aí numas lives que eu vou amar. Então, simbora, minha filha. Só vem, só vamos. Ó, você chama para mim fazendo um grande favor a Aline para ela fazer o sorteio? Chamo. Chamo sim. Então, beijo pra você. Laís, Até ó, as próximas. um beijo gigante, um beijo desse batom vermelho lindo que eu amo, é a sua cara. Obrigada, meu amor. Obrigada pela Ó, confiança e pelo carinho. então eu vou sair e você chama a Aline. Tá bom. Um beijo. Beijo. Aline, cadê você, meu amor? Tá falando que você não pode participar. Cadê a Aline? Qual Aline que eu chamo? Aline, você não está aqui para eu te chamar. Você tá aqui, Aline? Tem que entrar na live, senão eu não consigo te chamar para fazer o sorteio.
Ah, agora você entrou, tá. Vou te chamar. Tá falando que você não pode participar, Aline. Por quê? Será que você não segue a gente? Pede para participar, então, aqui. Tá falando que você não pode participar. Eu clico para te chamar, fala que você não pode participar. Tenta entrar. Tenta você me enviar o convite. Por favor. Ah lá, fala que você não pode participar. Agora sim. Aí. Agora deu certo. Vamos fazer o sorteio, gente. Vai ter sorteio. Aí, amor, deu certo. Vocês estão me vendo ou estão vendo a tela do computador? Eu tô vendo você. Deixa eu virar, porque aqui tá preto para mim. Ah lá, tá vendo? É algum problema, gente. Ai, Virou! virou. Eba! Laís, obrigada, viu, amor, por ter participado. Imagina. Vou fazer a varredura aqui Tá. para fazer o Vamos sorteio. lá. Como eu não, Sorteio. olha, como eu não estou vendo lá, tá bem Hum, focado? Tá bem focado? Dá para ver aí? tá sim, dá pra ver. Então tá. Sorteando, vamos lá. Vamos lá, gente. Ah, Tatá tá lindinho. aqui me ajudando. Ah, olha, essa moça, Raelma, ela não é daqui de Pereira, é minha amiga, psicopedagoga, lá da Bahia. Ah, Não é meu daqui. Deus. Faz... Vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo, né, Tatá? Cruzem os dedos aí, quem participou. Vamos lá. Aê, a Dani! Aê, a Dani ganhou. Não conheço a Dani pessoalmente, mas eu sei que ela é aqui de Pereira, né? Sim, ela é. Ela é. Muito bem, então. Laís, muito obrigada. Bruninha, obrigada. Obrigada, pessoal que ficou aí conectado. Um grande beijo. Beijo, pessoal. Eu vou deixar no link, eu vou gravar, deixar a live salva e vou fazer recomendações de 3 livros que você que é pai e mãe, para vocês comprarem, para facilitar essa educação sexual para vocês, tá bom? Eu vou salvar no IGTV. Combinado? Ótimo, Lala. Obrigada, amor. Beijo, amor. Até mais. Beijo, pessoal. Até a próxima. Beijo, Bruninha. Foi muito bom estar com vocês, gente. Qualquer dúvida, pode mandar aqui no direct do Café com Pimenta, tá bom, gente? Que eu posso responder. Amor, beijo. Chegou. Aline, minha irmã, beijo. Tchau, pessoal. Tchau, Bruninha. Até a próxima, gente. Beijo pra minha tia Gia, que também assistiu. Beijo. Até mais. Chegou no fim, amor. Já tô saindo. Beijo, beijo, beijo. Obrigada a todo mundo. Até mais, gente.